Bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo. Estamos aqui hoje no início dessa parceria aqui espetacular entre a Fintrender e a MFI para trazer muito conteúdo sobre tokenização e o futuro do mercado de capitais. Que não é tão futuro assim, é coisa que já está acontecendo agora e é isso um pouco da discussão que a gente vai ter aqui. Hoje quem está aqui comigo é o João Pirola, que é founder da MFI. Tudo bom, João? Tudo bem, Gustavo? Pessoal, bom dia, boa Acho tarde, que eu boa falei noite, né? aqui, né? Falei um pouquinho, Gustavo, falei um pouquinho, mas estamos te ouvindo. Deu uma travadinha. Não, mas tudo bem, Então vocês vamos estão me lá. ouvindo, né? Acho que para quem não ouviu, deixa eu começar de novo, porque daí todo mundo escuta. Boa, boa. Estamos ouvindo. Não, vamos lá, pessoal. O que é a ideia aqui? Esse é o primeiro Tokefi, né? É a primeira dessa parceria aí da Fintrender com a MFI para trazer muito conteúdo sobre o que está transformando o mercado de capitais no Brasil e no mundo. Tokenização vai ser o tema principal, tem muita coisa sobre isso, mas não só isso, né? Tem muitos temas ali que estão ali de lado e que impactam também isso. E começamos hoje com um tema bem interessante, que é o tema do real digital. Tokenização da moeda está muito associado à tokenização de mercado financeiro, à tokenização de valor imobiliário. Você tem que ter os dois ali para se conectar, não adianta um estar lá no analógico e outro no digital, né? E a gente se encontrou tem 2 semanas já, né, Pirola, lá em Brasília, no Lift lá, e aí veio a ideia, vamos fazer o primeiro sobre o real digital, porque acho que tem muita coisa boa acontecendo, muitas dúvidas, né? E eu tenho, quem acompanha aqui a Fintrender, tem vários conteúdos, várias discussões, mas não tinha nada didático, nada que explicasse a historinha, que tivesse ali uma apresentação sobre isso, né? Então, assim, a gente falou, vamos fazer? Pirola topou e falou, vamos, então vamos começar com isso. Acho que vai ser bem legal, eu vi a apresentação aqui, tá muito legal o que ele fez. Antes de começar, eu só queria dividir um pouquinho, porque a ideia nossa era fazer um pouquinho sobre o CBDC antes e depois entrar no real digital. Então eu falei, eu vou apresentar sobre o CBDC, é uma coisa que eu tenho estudado bastante, e o Pirola depois toca um pouco mais a parte de real digital. Só que do Pirola ficou tão legal que eu falei, Pirola, vou com a tua apresentação, eu vou junto, eu vou enfiando lá o CBDC no meio, a gente vai discutindo, que acho que fica mais legal. Mas eu queria dividir com vocês o que eu fiz de apresentação, que era a minha apresentação. Eu usei um aplicativo de AI chamado Gama.app, que produziu essa apresentação que vocês estão vendo aqui. Que, assim, simplesmente eu escrevi lá, ele é um texto to slides, então você escreve lá, eu quero uma apresentação sobre sobre CBDC, como é que funciona, problemas, etc, etc. E ele vai surgindo essa apresentação aqui, que depois quem quiser me manda um direct no Instagram, que eu mando o link lá para vocês terem isso e terem essa apresentação. Mas ela vai vendo, ela vai falando sobre o real digital, o futuro da moeda brasileira. Depois ele coloca uma introdução à CBDC com as grandes discussões que você tem, maior controle, redução de dinheiro ilícito, redução de custos aí de transação para todo o sistema, a definição de uma moeda de central de varejo e de atacado, que acho que é uma discussão que a gente vai ter aqui até em relação ao real digital e real tokenizado, já avisando aqui, dando spoiler. Gustavo, tudo isso só com prompt. Só digitou Só com prompt, eu só escrevi, Pirola, escrevi assim, quero uma apresentação sobre CBDC e real digital, que fale das dificuldades, etc. Ele foi vendo, cara, assim, a apresentação em slides, assim, tá bem legal, coloca de blockchain, privacidade, segurança, economia digitalizada, que são os grandes temas que a gente tem em relação a isso, Achei bem legal. E depois conclusões. Tem algumas coisinhas para ajustar, como tudo, Assim, não é aquela coisa que dá para fazer um plug and play automático, mas tira um tempo aí enorme. Não, mas já te economizou no mínimo 50% do tempo ali, com certeza mais, né? Então, Exato, poxa, é impressionante como está ajudando, assim, e como aumenta a produtividade nossa das plataformas, E para a gente que está no tema, ele trouxe os assuntos relevantes, parece, né? Que legal. Exato, sensacional. Que era um dos medos que eu tinha, Porque como é uma coisa muito atual, eu falei, caramba, não vai trazer, Ele vai pegar uma coisa meio moeda de digital, 2, 3 anos atrás, 5 anos atrás, Não, achei que as soluções foram bem o que está acontecendo, então é bem legal isso daí. Mas só para fazer essa introdução, então eu não vou usar essa apresentação, a gente vai pegar a apresentação do Pirola, que ficou muito melhor aí que ele fez, gastou um pouco mais de tempo, Pirola? Acho que, não sei se o custo-benefício foi bom. Vai valer, cara, achei que ficou bem legal. Eu vou colocar aqui, daí você começa, pega a palavra e vai tocando aí, e eu vou daí dando os pitacos nela, pode ser? Claro, deixa lógico. Só uma coisa antes, só para falar para quem está escutando aqui também,
cara, é importante essa interação da gente com vocês. Então, assim, cara, vocês vão tendo dúvida em relação a qualquer coisa que a gente esteja falando, vão colocando no chat. A ideia aqui é que a gente tenha uma interação e não seja simplesmente uma aula expositiva, né? Vamos aproveitar que a gente está live aqui com todo mundo e vamos tirar as dúvidas e vamos conversar sobre isso, tá bom? E se deixar, eu falo um monte, então melhor interrompendo e trazendo as dúvidas, senão vai ficar chato isso aqui. E a ideia é que seja o contrário, né? Boa. Vamos lá, Beleza. tá aí na tela, Queirola. Vamos lá. Gustavo, fica à vontade de me interrompendo e complementando, tá? Principalmente agora nesse início sobre o contexto mais geral de CBDCs, mas o que é o Real Digital, né? Ele é a CBDC brasileira, é a Central Bank Digital Currency, né? Isso quer dizer CBDC. E na prática, quando a gente desce um pouco mais, o que isso significa, né? Ela é todo um pacote ali regulatório e de tecnologia que o Banco Central vem desenvolvendo a partir de bastante pesquisa nos últimos anos, né? E ele agora já tem um plano muito claro de como testar e introduzir esses novos conceitos até eles estarem completamente amarrados, né? Mas a ideia, o objetivo central é tornar o sistema financeiro nacional compatível com tecnologia de DLT, que é a blockchain, basicamente, né? Então, tudo que precisa, tecnologia, jurídico, regulatório, para isso poder se tornar realidade. E aí, as principais coisas que destravam, né, sem prejuízo de N outros elementos, o Banco Central ele sempre fala muito de viabilizar uma economia tokenizada, né? Então, a gente poder usar tokens de diferentes naturezas, de diferentes perfis, para, de fato, não só fazer uma troca ali de um token com outro, mas realmente consumir produtos, investimentos e tudo ser tokenizado. E uma coisa que a gente gosta, que não faz de falar, é que quando a gente tem a blockchain como infraestrutura, a gente está ali, entre aspas, né, se tiver alguém de tecnologia, talvez me mate, mas a gente está trabalhando com uma API global. Então fica muito mais fácil construir. Hoje o sistema financeiro ele foi todo construído ali, amarrações entre uma ou outra instituição, entre às vezes algum banco central, as coisas não são nativamente compatíveis. Quando a gente vai para um projeto de CBDC compatível com blockchain, a gente fala de uma API global, né? Ou seja, as aplicações de bancos, de corretoras, de fintechs, elas passam a ter uma camada de compatibilidade em algum nível. Não, e aí acho que tem um conceito interessante que você trouxe aqui, Pirola, que eu achei bem legal, e que é a forma como é mesmo. Tem muita confusão em relação a real digital se é moeda, né? Se é a transação no campo digital. A moeda, o real digital é um pouco, é bem o que você colocou, é uma infraestrutura, né? Então, assim, porque diferente da moeda em papel, que você imprime a moeda em papel e joga ela no mundo e todo mundo vai lá trocando de mão em mão, no campo digital você não tem esse de mão em mão, você tem que montar essa infraestrutura, né? Então, assim, mais do que a digitalização do real, ela é uma infraestrutura para negociar com base em blockchain, né? E que aí tem toda a interconectividade que é o que você está falando com os outros países, com as outras coisas, né? Então, acho que é bem legal isso daí. E tem uma outra característica, Gustavo, já que você comentou, que é interessante, né? Hoje, quando a gente manda um Pix para alguém, né, que é uma tecnologia que todos os brasileiros aqui praticamente usam, a gente está mandando a conciliação, ela não está acontecendo ali entre as contas bancárias, ela acontece, eu mando uma reserva ali, né, uma sinalização entre bancos, e aí a conciliação mesmo da moeda, ela acontece entre os bancos, nem é na mesma hora exatamente. Quando a gente fala de CBDC, tem um arcabouço ali mais amplo, mas o token, no fim das contas, ele é representativo da moeda, né? Então, diferente do Pix, que ele não é exatamente a moeda, ele tem uma tecnicalidade aqui, mas bem técnico, né? Bem específico, mas quando a gente pensa no que isso destrava, em termos de até significado e possibilidades, muda bastante, porque quando a gente está mandando ali a CBDC, de fato, é uma moeda, tão real, no sentido de nome da moeda, né? Quanto a nota ou a moeda que a gente tem ali física, né? Então, isso também é bem legal. Assim, só para dar, eu gosto de dar o exemplo do negócio de mensagem, quando a gente está falando isso, né? Porque hoje, no final das contas, que está falando no Pix, a gente está mandando uma mensagem e a liquidação está no outro nível, né? Então, assim, aqui não, aqui a mensagem já é o token, já é o dinheiro, já é tudo junto, reconciliado, tudo automático, tudo transparente para quem pode ver ali e tudo, né? Isso facilita muito, muita coisa, né? Não, total. E eu acho que aqui um dos outros benefícios, né, que o Banco Central fala bastante que ele mira
ao trazer o real digital, que é possibilitar, de fato, o uso de smart contracts, ou seja, né, uma tecnologia que é compatível com DLT, né, ela existe dentro do contexto de DLT, justamente para a gente poder automatizar regras de negócio, mas principalmente de uma forma transparente, verificável, auditável, independente. Né? Então, já dá para fazer um monte... Perdão. Para por aí, porque a gente vai entrar no finalzinho lá, para quem está vendo, a gente vai entrar em 2 ou 3 casos de uso. Daí você explica melhor, porque acho que fica mais fácil até de demonstrar, né? Mas smart contract é um negócio, deixar um negócio programável, né? Exatamente. E hoje o Pix, eu não consigo mandar um Pix, né, para um contrato. Ele sempre está vinculado a alguma conta, algum CPF, algum CNPJ. Isso traz implicações ali de risco, né, de contraparte, às vezes até tributárias, né? Então, esse é um atributo importante. Acho que uma última característica que a gente quis destacar também, né, do real digital é a visão da liquidação automática, desculpa, a liquidação atômica, ou o delivery versus payment, né, que são termos ali que pelo menos a gente considera similares. Basicamente, hoje, quando a gente tem uma transação no mercado de capitais, tem todo um trabalho ali de eu recebi o pagamento, avisa que recebeu, para aí sim fazer a liquidação, né? Então, quando a gente faz um investimento numa corretora, é assim. Uma das coisas que a tecnologia de blockchain viabiliza é justamente, né, pagamento e entrega do bem adquirido acontecerem simultaneamente. Isso não só é mais ágil, mais rápido, mas simplifica muito ali a estrutura de back-office e a confiança mesmo, né, dos consumidores ali no que eles estão adquirindo, na experiência deles. DVP é uma busca enorme do mercado financeiro, né? Porque assim, você sempre tem aquela discussão de eu mando o dinheiro primeiro ou eu recebo o ativo primeiro, né? Sempre você tem essa discussão em qualquer liquidação, porque ela envolve risco de crédito do sistema como um todo, né? Então, assim, no que a gente consegue fazer, e tem hoje alguns sistemas internacionais e do mercado não blockchain que faz isso, mas com uma dificuldade enorme para fazer isso, né, que fazem isso já é, de certa forma, nativo desses de blockchain quando a gente fala de smart contract, né? Você já consegue fazer isso muito mais fácil, é uma vantagem enorme disso daqui, né? Sim. Aqui, pessoal, entrando um pouquinho, né? Aqui é um desenho mais alto nível, né? Sem prejuízo de vários detalhes ali que tem em tudo que o Banco Central já está compartilhando. A gente tem como que vai funcionar de modo geral, né? A arquitetura aqui do real digital. A gente vai ter, de um lado, uma blockchain privada entre o Banco Central e as instituições financeiras, ali, principalmente bancos, IPs, enfim, instituições que têm ali a competência de emissão de moeda, né? E nessa blockchain privada, muito parecido como existe já hoje, né? As instituições elas têm que manter ali contas de reserva no Banco Central e elas passarão a ter wallets nessa blockchain que o Banco Central vai utilizar. O real digital em si, ele vai existir nessa blockchain. Então, aqui tem uma certa tecnicalidade, mas ele é importante. O real digital, ele existe entre o Banco Central e as instituições financeiras. O que a gente, ali, como consumidor, como usuário, às vezes, que fornece algum outro produto derivado, né, do mercado de capitais, vai usar é o real tokenizado, ou seja, é o real emitido por essas instituições financeiras, que ele é tokenizado, né? Ou seja, eu tenho o real digital de um lado e a partir desse lastro as instituições financeiras podem emitir ali, o banco vai poder fazer a emissão através de reserva fracionada, as IPs através de uma reserva real, mantendo, né, o que a gente já tem ali de funcionamento hoje do sistema financeiro, mas dentro agora de um paradigma de blockchain. E aí eu acho que é interessante, né? A blockchain que o real digital vai funcionar, ela ainda não está definida, mas para o piloto, que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco, sim, vai ser usada a Hyperledger Bezo, que é uma blockchain privada, mas ela é EVM compatible, né? Então acho que isso também é até uma sinalização do Banco Central em tentar trazer algo que seja compatível, seja de imediato ou no futuro, com blockchains públicas, né, ou enfim, blockchains que são derivados do Ethereum, que são a maioria delas, né, pelo menos as que a gente conhece. E do lado do consumidor, né, do público, seja ele PF ou PJ, as instituições elas vão poder criar os seus serviços, seus produtos na infraestrutura que elas quiserem,
desde que elas respeitem os preceitos ali do Banco Central, né, da regulação. Então, acho que um dos mais importantes e mais complicados, né, que precisam ser observados, mas super com razão, na nossa opinião, é ter um controle de quem que tem a posse daquela moeda. Hoje, não é uma informação que precisa ser aberta, né, a princípio, o Banco Central, tá por uma questão de sigilo bancário, mas a instituição ela tem que ter meios de saber como é hoje, né? Então, a instituição financeira sabe quem tem quem tem as contas, né, o saldo de cada um. Da mesma forma, ela vai ter que ter esse controle para a moeda, né, para o real tokenizado ou stablecoin lastrado de real que ela vai emitir. Então, enfim, sem querer entrar em mega detalhes, acho que essa é uma arquitetura, uma visão geral de como vai funcionar. E só fazendo um comentário geral em relação a isso, é uma solução mega inteligente, eu acho, João, porque assim, tem uma discussão muito grande no campo técnico e vários bancos centrais tendo isso, tal de CBDC de varejo ou CBDC de atacado, né? CBDC de varejo seria o Banco Central, aqui nesse teu caso aqui, direto lá na PF e PJ, né? Ele não passar ali pelos bancos. Então, assim, ele emitiria direto para pessoa física e pessoa jurídica. Isso no campo teórico ou acadêmico, é uma discussão muito grande, porque ele muda muita coisa em relação ao sistema econômico, né? Acaba com um problema de reservas fracionárias, né? Acaba levando para o Banco Central discussões de know your customer, acaba levando para o Banco Central a responsabilidade de empréstimos, até empréstimos imobiliários, né? Quem vai fazer isso, como é que vai fazer? Então, assim, acho que tem muita coisa que levaria, e a solução aqui foi um misto, né? De um CBDC de atacado, né, que é o real digital, que fica ali só entre o banco e os bancos e instituições de pagamento, e o real tokenizado, que aí todo mundo acessa, que é uma stablecoin, no final das contas, lastreado em depósitos bancários. Eu achei bem legal essa solução, porque ele não muda nada em termos econômicos, né? Então, assim, fica tudo igual do jeito que está. Para dizer a verdade, no Brasil, quando a gente vai falar, o real digital até tem pouco a agregar nesse sistema, no final das contas, porque o sistema de reservas bancárias do Brasil é muito bom já, né? Já é muito eficiente, diferente de outros países. Né? O que vai agregar é o tokenizado do outro lado, né? Mas aí você precisa estar toda a mesma infraestrutura para conectar todo mundo, né? Ele está, de certa forma, replicando, né, usando uma infraestrutura diferente, né, mas replicando as regras, até para ser compatível, né? Acho que isso é interessante. E até, se você me permitir, Gustavo, até trazendo aqui um comentário sobre o Hélio, né? Ele está mandando aqui algumas mensagens. Vamos lá, O Hélio, Hélio. Tá aqui, ó. Então tem uma questão para você. Primeira, você informou que o real digital será uma moeda programável e também que ela será para venda no atacado, ou seja, o grande comprador do CBDC serão os bancos, exato. Seguindo aqui, e como ela será programável, só será utilizada para incentivar determinados segmentos de interesse do governo e do Estado. A gente já discute isso aí. Desta forma, devem entender que os bancos terão também moeda digital para uso no varejo, uma vez que as pessoas comuns não usarão no dia a dia o real digital. É isso mesmo? Acho que era um pouco do que a gente está falando aqui, né, João? Mas comenta aí. Não, é isso mesmo, Hélio. Na verdade, para o uso de dia a dia das empresas, das pessoas, o uso não vai ser o real digital em si, mas moedas digitais, stablecoins, lastreadas nos depósitos do real digital. Então, na verdade, a expectativa do Banco Central, o projeto, a nossa expectativa também, é que, pelo contrário, destrave-se muita inovação a partir do uso da blockchain e de tecnologia de smart contracts, porque aí a gente vai ter stablecoins lastreadas em real que não tem mais zona cinzenta, se pode, não pode, não, está dentro do escopo do real digital. Se um banco tem lá e respeita a visão dos depósitos da regra aqui do lado esquerdo da tela, ele vai poder emitir stablecoin na rede que ele quiser ou nas redes que ele quiser e fizer sentido para o negócio dele e usar de forma... então, ele vai poder, por exemplo, a gente vai falar depois, disponibilizar produtos de investimento através de stablecoin, rodando através de smart contracts. Então, acho que, na verdade, não estou vendo essa visão de seguir uma determinada agenda específica. Ele está disponibilizando uma solução que aí o mercado, né, através, sim, aí de instituições reguladas, vai poder escolher e construir soluções sobre essa base.
Porque até agregando um pouco nesse ponto aí, essa parte entre o Banco Central e os bancos e as IPs, isso já está bem feito no sistema financeiro brasileiro. Você não precisaria fazer o real digital, né? Já tem sistema de reservas bancárias que é muito eficiente, né? Mas se eu não fizesse essa parte do real digital de atacado aqui, que vai ser só entre os bancos, você não teria como linkar isso ao real tokenizado, que é essa ponta que o Pirol falou, que é onde vai estar a inovação, né? Aberta para todo mundo que quiser fazer. Já que a gente aproveitou perguntas, vamos mandando perguntas aqui, vamos fazer uma rodada de perguntas já nesse começo, depois a gente segue, Pirola. Tem aqui uma do Vinícius. O BC tem intenção desses reais tokenizados serem usados em protocolos abertos de DeFi? Eu acho que... vai lá, Gustavo. Eu acho assim, acho que a base do BC é fazer o mais aberto possível, mas num ambiente regulado. Então, assim, a ideia é usar essas tecnologias que estão sendo desenvolvidas em DeFi, mas num ambiente fechado. Então, assim, eu conseguiria ver uma AVE, tanto é que a AVE estava lá até na discussão, teve um painel até lá, né, que eles estavam, para fazer um AVE institucional, né, que é o AVE dentro do ambiente regulado, com Know Your Customer, etc. Essas estruturas de DeFi no ambiente mais aberto, que aí eu acho que é mais complexo. Eu não acho que não é a ideia. Eu tenho até eu concordo bastante, Gustavo, e eu acho que o DeFi aberto, ele sempre, pelo menos no horizonte visível, ele vai continuar existindo, e eu acho que até o uso de uma CBDC no ambiente DeFi é algo até um pouco, não vou dizer contraditório, mas talvez não tão compatível. Eu não sei se realmente o pessoal que usa DeFi e preza por essa filosofia, abordagem, vai ter interesse em usar uma moeda ali que é regulada e tem que seguir preceitos, né? Então, eu acho que são ecossistemas que os conceitos de DeFi, como o Gustavo falou, vão ser aplicados num ambiente que talvez não seja tão descentralizado, mas vai ser um chain e vai ser regulado. Então, é muito difícil você conciliar regulação, né? Principalmente ali prevenção à lavagem de dinheiro e outras políticas com uma anonimidade, né? Então, que é uma das características atuais do DeFi, né? Então, eu diria que a princípio não, tá, Vini? E eu acho, Vinícius, a parte legal aí que eu acho que é uma coisa que DeFi vai lá ficar fazendo inovação lá naquele mundo mais desregulado, terra de ninguém, aquela bagunça que a gente vê lá, que tem quem tá como eu tá lá e já sabe tudo como é que funciona, né? Mas essa inovação vai acontecer, de repente tem um modelo de negócio lá muito legal que, cara, vem pluga nesse sistema Proof of Authority aqui do Real Digital, né? Então, assim, mas aí sim, com CNPJ, com alguém por trás, fazendo Know Your Customer, etc. Mas o modelo de negócio talvez não precise alterar tanto para você colocar essa robustez. Acho que essa é a parte legal desse negócio. Vamos ver se tem mais alguma coisa. O que o Ricardo mandou aqui, tem como passar esse estudo que está na tela? Aí acho que eu estou vendo aqui, o Fábio já até respondeu, olha lá. Ó. Então, tem um grupo da MFI no WhatsApp, se você estiver lá, te passo o link para a comunidade. Então, assim, o link, para quem está aqui ouvindo, está aqui na descrição do vídeo também, tem um link da comunidade da MFI lá. Quem não está lá ainda, entra, que daí o Pirola vai botar a apresentação lá também. Combinado. É só, vamos seguir o jogo aí, segue a linha aí, Pirola. Vamos, tem bastante coisa aqui para a gente mostrar. Pessoal, uma das coisas mais interessantes do Real Digital, como o Gustavo comentou logo no início, é que não é uma ideia que talvez venha a acontecer, ele já está acontecendo. A gente já tem grupos de trabalho de debate sobre tokenização e, salvo engano, hoje ou nos próximos dias a gente tem um encerramento da janela de inscrição para um piloto do Real Digital que o Banco Central vai fazer para testar na prática como que vai funcionar, né? Como eu falei no slide anterior, vai usar como infraestrutura a Hyperledger Besu e é o piloto para rodar aquela parte, principalmente a parte do lado esquerdo do desenho anterior, mas também chegando até a ponta do consumidor final. No fim das contas, qual que é o objetivo, né? Ter ali um teste de como funcionaria um ecossistema ali de sistema financeiro usando o Real Digital, e eles vão usar, a princípio, títulos do Tesouro tokenizados como objeto ali, né, como ativo que pode ser transacionado e comprado por consumidores finais. Então, é muito legal, né, ver que, sim, a princípio, como o Real Digital é uma infra entre Banco Central e instituições financeiras, o piloto vai ser aberto
apenas para instituições financeiras e quem está ali regulado pelo Banco Central, mas sem prejuízo de haverem consórcios, nosso entendimento. Mas ele já tem um viés muito prático de testar um caso super legal, né, que é comprar um token, ao invés de entrar na corretora, o cara vai compra um token. É uma coisa simples, que quem já opera nesse modelo sabe fazer bem, e lastrado no título público, né, uma coisa que a gente não tem hoje, um risco soberano disponível num produto on-chain, né, então isso é muito legal, até o escopo, eu acho que eles trouxeram. E aí tem algumas outras características, né, que eles vão testar no piloto, mas é basicamente todo um checklist, né, para ter confiança de que o modelo faz sentido, esse desenho inicial vai parar de pé e que principalmente vai gerar benefício, né? Acho que o ângulo aqui é realmente criar um benefício para o sistema financeiro, para os consumidores, né, para o público em geral. E aqui tem um pouco do DVP, né? Já implementar o DVP, né, Gustavo, que você comentou antes também. Não, acho que antes de entrar no DVP, acho que é interessante aqui, que até com o tema que a gente tem aqui, né, tokenização, né, o que tem a ver com o real digital com tokenização, né, é uma coisa totalmente, não, né, ele vai tokenizar a moeda, né, o real tokenizado, o CBDC, etc., mas ele já está fazendo um negócio também que eu achei interessante, que é tokenizar um título público, né, e a gente sabe do ponto de vista técnico, se você tiver um título público, um debênture, um CDB, uma cota de FDIC, o crédito, qualquer coisa, para o ponto de vista técnico, a diferença é muito pequena para você fazer, né? Então, assim, no que você testa um título público, você já começa a testar nesse sistema todos esses ativos do mercado financeiro tokenizado, que vem um pouco até no tema aqui, que é esse novo mercado de capitais que abre para isso, né? E aí a gente entra em algumas coisas que dá para fazer. Uma é o DVP aí, que acho que a gente já comentou aí, que você estava comentando, né? Então, assim, você consegue ter modelos de negócio aqui, tudo tokenizado, etc., que a gente vê muito em DeFi, né, Pirola? A gente vê coisas assim, espetaculares, modelos que a gente nem achou que, sei lá, eu sempre falo assim, a inovação desse mercado é assim, aquela coisa que você nunca imagina que ninguém vai fazer, e você não tem a mínima ideia, quando você chega e vê e fala assim, caraca, que coisa simples, Isso é né? criativo. Assim, tem coisas em Isso é DeFi bem que a gente criativo. vê em relação a isso, e que você começa a puxar isso para cá também, né? No que você tem tudo esses ativos tokenizados, a moeda tokenizada, né? Então, assim, acho que é uma coisa bem legal para a gente ver aí nos próximos semestres e anos, né? Só sobre tokenização, Gustavo, duas coisas que eu gosto de comentar, né? Talvez seja básico para o pessoal que está vendo a gente, mas eu acho que a tokenização é quando a gente traz todos os elementos ali que estão compondo a transação para uma mesma base, né? Então é como se eu pegasse, sei lá, vou fazer uma brincadeira ali, né? E tem a Barbie, tem o carrinho, tem sei lá, o Homem Batata ali, e eu vou fazer, só que eu quero brincar entre eles. A forma mais, eu posso brincar entre eles, mas ali tem uma abstração, né? Quando a gente fala de tokenização, é como se eu transformasse a Barbie, o carrinho, tudo em Lego, e aí em Lego eu consigo montar as coisas, elas são nativamente compatíveis, né? Então, quando a gente fala de real tokenizado, quando a gente fala de título público tokenizado, eu estou trazendo todos eles para uma mesma base tecnológica, e eles são como se fossem bloquinhos, eu posso, de um jeito muito mais simples, sem construir coisas específicas para cada um, operá-los, né, e construir soluções em cima disso. E um outro ponto também que quando a gente fala de tokenização ele é fundamental, principalmente nesse momento que a gente vive, né, de transição tecnológica, o mais complicado não é a parte de tecnologia, no fim das contas. Hoje, o mais complicado quando a gente fala de tokenização, e por isso que o real digital ele é tão importante como aspecto regulatório, controlar, realmente embutir naquele token, né, naquele ativo tokenizado, o direito dele, né, a posse dele. Então, a gente vai ver nos próximos exemplos, mas essa visão da posse, né, como que o token realmente garante a posse, não é tão trivial. Para quem tem Ethereum ali na carteira, o Bitcoin, talvez seja mais óbvio.